estamos no Clube de Ténis do Porto, clube um dos mais importantes do país, com um palmarés inigualável, repleto de jogadores e jogadoras que foram formados ainda num clube antigo, quando da sua formação. Vamos falar com um dos maiores responsáveis desta casa, Alberto Miguel, ele que foi campeão nacional em todos os escalões e que é o responsável máximo das escolas do clube. A tua ligação ao Clube de Ténis do Porto começa quando? Olha, Pedro, a minha ligação ao Clube de Ténis do Porto começa muito jovem. Eu tinha para aí 10 anos, 10, 11 anos quando comecei a frequentar o clube. Eu comecei a jogar mais cedo, antes disso, com o meu pai, na Quinta da Conceição. E, portanto, na altura em que o meu pai decidiu que eu poderia fazer uma coisa mais a sério, mais oficial, digamos assim, foi o Clube de Ténis do Porto que foi escolhido. Na altura não era nestas instalações. Clube Antigo. O Clube Antigo ainda era nas instalações onde agora passa a rua da Minho de Góis. Portanto, foi nessa altura que eu comecei. Tiveste a noção nessa altura que quando chegaste aqui ao clube, ou quando chegaste a outro clube, mas ao Clube de Ténis do Porto, que ia ser a tua segunda casa? Não, tu com 10, 11 anos não tens noção de nada, basicamente. Foi muito bem acolhido. Acho que eu tive logo bastante sucesso, porque tive a minha primeira aula com 11 anos e fui campeão nacional com 12, que acho que é uma coisa que é rara acontecer. E depois foi-se desenvolvendo ao longo do tempo esse carinho e esse amor pelo clube, ao ponto de eu chegar a hoje e, por muito que eu faça, nunca vou conseguir retribuir tudo aquilo que o clube me deu. E, portanto, nessa perspectiva, eu acho que o clube é um clube que permite aos jovens terem aqui uma segunda casa. Muitas vezes, para alguns, como era para mim, era quase a primeira, em que permitem adquirir valores e princípios que depois vão ficar para toda a vida, mesmo que eles não estejam ligados ao ténis. Portanto, o clube, acho que nessa perspectiva, e por isso é que é um clube é isso também, é no fundo também uma fábrica de valores e é uma casa, um ponto de abrigo para qualquer atleta, qualquer que seja a atividade que ele venha a desenvolver. Disseste que foste campeão aos 12 anos e, pelo que sei, foste campeão em todos os escalões. Fui campeão, eu fiz um percurso mais baseado no ténis juvenil. Eu fui campeão nacional de sub-12, sub-14, sub-16 e sub-18. Portanto, tenho os 4 escalões. Como sénior fiz uma ou duas épocas, ainda esqueci o número 2 nacional. Fui campeão nacional de pares de todas as categorias, também de primeiras, com o Pedro Cordeiro. Mas acabei a minha carreira bastante cedo, porque eu tive uma lesão com 18 anos no joelho, tive um ano parado e aquilo nunca ficou bem resolvido. E acabei por ir para a tropa, e quando saí da tropa convidaram-me para ser treinador do clube. E tive 3 meses à experiência e ao fim de 3 meses disseram que eu tinha muito jeito, não sei quem é que viu isso, mas que tinha muito jeito. E eu gostava, sou um apaixonado pelo ensino, gosto muito, e portanto fiquei, e propuseram-me ficar a tempo inteiro. E eu abracei, no fundo, não fui eu que abracei a carreira de treinador de ténis, nem foi eu que abracei tampouco o ténis, porque eu gostava mais de futebol. Nem foi eu tampouco que abracei o ténis, foi o ténis e a carreira de treinador que me abraçou a mim, basicamente. Com esses títulos, com esse sucesso, conseguiste também representar Portugal ao mais alto nível. Nos escalões juvenis, na recuperação documental que estou a fazer, encontro uma série de pedidos da Federação para te liberarem para representar Portugal. Sim, tive essa felicidade de representar o meu país inúmeras vezes, em praticamente todas as seleções. Inclusive, na altura havia uma prova que era a King's Cup, que era uma prova de cenas, era tipo uma Taça Davis B, em que eu fui o mais novo da Europa a participar, com 15 anos, talvez. Tenho uma pecha, não é uma mágoa, porque não é mágoa nenhuma, mas tenho uma pecha no meu currículo, nunca joguei Taça Davis. Não calhou, mas também não vivo triste com isso e fico muito orgulhoso de todos os atletas que representaram o clube e que foram muito bem escolhidos. Mas de facto representei em todas as seleções, com exceção da Taça Davis. Tens nesses momentos, jogaste com jogadores que certamente depois seguiram as suas carreiras profissionais e foram longe. Lembras-te de alguns jogos desses? Guy Forget, por exemplo, jogaste com ele aqui? Joguei com o Guy Forget umas 3 vezes.
joguei contra o Becker, joguei contra Edberg, joguei contra Emílio Sanches, ganhei a Amos, Mansdorf foi dos top 10 mundial, ganhei a Pete Corda, ganhou um Grand Slam. Sim, no fundo, quando tu és novo, esses grandes ídolos eram os meninos como tu. E, portanto, basicamente éramos todos amigos e gravitávamos todos no mesmo circuito. Sim, alguns na altura já eram grandes jogadores, como o caso do Guy Forget. Todos eles eram grandes atletas e nessa altura era bastante mais competitivo até do que eu acho do que é hoje, porque quase todas as participações internacionais eram baseadas nos 2, 3, 4 melhores atletas de cada país. Portanto, não havia uns circuitos tão abertos como há hoje. No fundo, só quase os melhores jogadores de cada país é que representavam, é que estariam nos torneios internacionais. E portanto eu gravitei com os melhores jogadores do mundo na altura, que depois vieram a ser naturalmente os melhores jogadores a nível mundial. Então, passado alguns anos, depois ficas como diretor técnico do clube, das escolas. Qual é o papel que o Ténis do Porto sempre foi conhecido como um dos melhores clubes nacionais, em termos de estruturas, em termos de resultados, em termos de humanos também? Qual é o papel do Clube Ténis do Porto na sociedade portuguesa e também em Portugal? O papel do clube é providenciar a todos os jovens, tenham eles muito talento, pouco talento, queiram investir muito tempo com o ténis ou pouco tempo com o ténis, providenciar a todos os jovens a possibilidade de terem uma atividade esportiva ligada a este desporto maravilhoso que é o ténis. Nós, enquanto clube, vivemos com constrangimentos. Isto não é uma academia de ténis, portanto não vivemos só para a competição, não vivemos só para os sócios, porque a escola também é importante, porque também é o garante da sustentabilidade financeira e humana do clube no futuro. Portanto, é um clube em que eu acho que a palavra que nós temos de ter sempre presente é a palavra compromisso. O clube tem vários compromissos com várias situações que têm que coexistir no mesmo espaço. Portanto, a generosidade também é um fator importante no meio de tudo isto. O clube tem essa função, que é providenciar a todos os jovens a prática do desporto e serem acarinhados. Eu acho que é um fator que nos diferencia muito neste momento. É que, em termos de escola, nós temos a preocupação que todos os escalões e todos os níveis, desde os mais baixos, os meninos que vêm fazer a sua atividade desportiva semanal, 2 vezes por semana, até aos atletas que estão a apostar em fazer competição a sério, nós temos o cuidado de ter profissionais qualificados e apresentar qualidade no trabalho que nós fazemos. Portanto, eu acho que esse é um fator diferenciador. Depois há um outro aspecto que eu acho também importante, que é, isto é um clube. E como clube que vive muito, para nós podermos passar esses princípios, esses valores que nós falamos antes, vive muito de um certo ambiente social. É preciso haver uma atividade social importante. Na escola, a atividade social não é necessariamente igual à dos sócios, mas é importante que os miúdos sintam que fazem parte de um grupo, de um todo maior, tanto os que jogam melhor como os que jogam menos bem. Fazem parte de um tronco comum que é o podermos usufruir deste espaço fantástico, podemos usufruir da experiência dos mais velhos e, portanto, é de facto um jardim e um pátio e um playground que os miúdos podem usar e abusar à semana e ao final de semana. E, portanto, acho que essa é a principal função do clube e acho que temos conseguido fazer isso bem. Quando tu vês os jogadores, tu falaste numa parte importante, que é o ténis de recriação, mas o ténis de competição também é importante e tu, com certeza, que como um dos expoentes máximos do clube nesse aspecto, quando tu vês jogadores que treinaram aqui desde tenra idade e depois chegam longe no ténis nacional, tivemos uma Maria João e outras. Sim, claro, no fundo é o reconhecimento de que o trabalho que nós fazemos é um trabalho bem feito. Para nós, neste momento, não é o objetivo principal ou o único objetivo, é um dos objetivos principais, mas não é o único objetivo. Mas sim, temos uma preocupação com a competição, temos atletas em praticamente todas as seleções. O ano passado, a nível regional, ganhámos em 4 escalões de interclubes, ganhámos 3. Acho que fazemos um trabalho meritório nesse aspecto e temos bons resultados e temos cada vez melhorado mais esse aspecto. É evidente que depois, para os atletas se guindarem a patamares se calhar mais altos, dificilmente o clube depois teria estrutura física para aguentar a carga horária de trabalho e a exclusividade que esses atletas exigem. Mas sim, é com muito orgulho que vejo que uma grande parte
os talentos nacionais passaram por esta casa. Quantos alunos tem neste momento o clube? Nós temos à volta de 250 alunos jovens e temos uma escola com adultos com cerca de 80. O que é para ti mais importante? Ser boa pessoa ou ser um bom jogador? Eu acho que é difícil, é muito difícil. Para mim é muito difícil dissociar as duas coisas. Eu acho que não deve haver jogadores que sejam bons jogadores que sejam más pessoas. Eu falei com uma psicóloga em Madrid no ano passado, psicóloga do desporto, que ajuda muitos jogadores, quer de futebol até ao ténis, pádel, etc. E Ciara Aranha, e ela dizia-me que mais importante de tudo é que os pais percebam que os miúdos é mais importante ter boas pessoas, porque depois o jogador acaba de ser jogador e tem que ser pessoa novamente. Sim. Eu acho que ser boa pessoa é o propósito da vida. E para mim ser boa pessoa, eu também posso ajudar isso, dar-te a minha visão do que é que eu acho. Eu acho que ser boa pessoa é nós preocuparmos com os outros, é tirarmos dos outros o melhor que eles têm, sem nos preocuparmos connosco. Portanto, isto para mim é ser boa pessoa. E isto não tem muito a ver com ser jogador de ténis ou não. Embora eu acho que as duas coisas estão associadas, porque um jogador tem que ser educado e tem que ter fair play. E só isso já ajuda muito a que seja boa pessoa. Eu acho que é importante que os pais... Eu penso sempre assim, um treinador de ténis é como se fosse um chefe de um restaurante. Tu vais a um restaurante gourmet e tu vês pratos muito bonitos, muito elaborados, a harmonização das comidas é perfeita, os contrastes, a harmonização com os vinhos, mas há uma coisa que se calhar nenhum chefe abdica, que é a matéria-prima tem que ser a melhor. E eu acho que nós temos um problema que é, muitas vezes, não se vê o atleta, não se olha para o atleta, os pais não olham para os filhos que têm. Há de facto atletas que são muito talentosos, mas há miúdos que não são tão talentosos quanto isso e que têm mais dificuldade em atingir patamares altos de rendimento. O que não significa que atletas, e nós temos essa preocupação, que atletas que não conseguirão, se calhar, atingir patamares tão altos de rendimento, necessariamente tenham que desistir do ténis, tenham que ser campeões. Eu acho que campeão é todo aquele que consegue dar o máximo daquilo que ele pode dar e se sente feliz com a atividade que faz. E é esse o princípio que nós seguimos. Portanto, nessa perspectiva, mais uma vez, nós tentamos ser uma escola que seja abrangente, que apanhe todos os jovens, mas nós percebemos, e é importante que toda a gente perceba que campeões no ténis não há aí aos pontapés. Não? Os Djokovic, os Nadais e os Federers não aparecem nem lá fora, quanto mais aqui. E, portanto, nessa perspectiva, nós temos os pés bem assentos no chão e sabemos que não temos infraestruturas nem dinheiro, porque as infraestruturas e o dinheiro são duas coisas que são muito importantes. O ténis de alta competição é uma coisa muito cara. Não temos, e quando há dinheiro, aparece dinheiro para se fazer esses investimentos, normalmente as pessoas optam por ir lá para fora, em vez de apostarem cá. E, portanto, vai ser um longo caminho que vamos fazer, embora eu acho que a nível de ténis juvenil nós já temos um nível, mesmo a nível da Europa, já muito bom, muito melhor que a maioria das pessoas imagina, e portanto, acho que há um longo caminho a fazer-se, mas acho que temos feito um ótimo trabalho. Falavas há pouco dos anos que estás aqui, há muitos anos. Há momentos que te marcam, certamente, e pessoas que te marcam no clube. Lembras-te de alguns desses momentos, algumas pessoas que... Pedro, eu costumo dizer que a vida são três coisas. São as pessoas que nós tocamos, as pessoas que nos tocam a nós e as experiências que nós vivemos. Eu não te consigo dizer, porque todos os dias eu tenho ligações incríveis. Olha o teu pai, agora que estamos aqui a falar. O teu pai foi uma pessoa que me tocou, nós fomos colegas aqui, colaboradores, que trabalhamos para o mesmo ideal e era uma pessoa incrível, era um amigo. Mas é como eu te digo, eu tenho em cada colaborador um amigo, em cada sócio um amigo. Muitos sócios conhecem-me de pequenino, tenho experiências com os miúdos, eu sinto-me abençoado por trabalhar com jovens de tanta qualidade. É como eu te digo, não consigo definir... Momentos engraçados que tenhas passado no corte, dentro do corte? Algum torneio, alguma situação caricata que tenha acontecido? Não aconteceram tantas, não sei. Pois. Não sei, eu acho que já sou um bocado caricato eu próprio, portanto é difícil. Não sei, não te consigo dizer. Eu não sou muito agarrado ao passado. Nem aos troféus, pelo que sei. Não sou. Pois, isso é uma história curiosa. Eu não tenho troféu nenhum em casa. Todos os troféus que eu ganhei, e ganhei alguns, ofereci a amigos meus. Acho que é a melhor forma de perpetuar a memória daquilo que eu fiz através dos outros do que através de mim. É como eu te digo, eu acho que, mesmo para os atletas de alta competição, os troféus eu acho que não são tão importantes quanto isso. Eu acho que
o mais importante são as memórias que nós ficamos, dos momentos que nós vivemos. É como eu te dizias, os momentos que nos tocaram. Eu acho que um atleta que ganha um grande slam, aquele momento em que está a receber o troféu, em que está aquela emoção toda, eu acho que é muito mais importante do que o próprio troféu em si. O troféu em si é como uma fotografia, não é? Eu tenho lido um bocado com essa questão de tirar fotografias quando vamos de férias, tirar fotografias. E, portanto, ao vivo claro. Fotografias, não consigo fazer as duas coisas. Portanto, por isso é que eu nunca tiro fotografias. Portanto, eu tenho dos troféus um bocadinho a mesma ideia. Os troféus é giro, perpetuam a nossa memória, que representam aquilo que nós fizemos enquanto atletas, mas acho que as memórias é o mais importante. Alberto, obrigado e parabéns pelo trabalho que vens desenvolvendo e com certeza vais continuar a desenvolver. Tá, obrigado. Alberto Miguel, o responsável máximo das escolas de ténis do Clube Ténis do Porto, foi um dos baluartes deste clube durante muitos anos como maior responsável dos êxitos desde tenra idade.